Nós temos recebido aqui no canal diversas perguntas e é interessante quando vocês fazem essas colocações, porque a impressão que nós temos é que o problema que eu tenho é um problema diferente do outro. É como se os nossos problemas fossem muito particulares, por serem pessoais. Existe uma razão de termos essa sensação de particularidade nesta situação pessoal que estamos vivendo. É porque nós acreditamos que a pessoa, particularmente, ela existe como uma entidade separada, sendo real. Aqui, na verdade, nos deparamos com um modelo psicológico de existência humana. Assim sendo, estamos diante de algo que é comum a todos. E nós precisamos tomar ciência disso. É isso que nós temos chamado aqui de o despertar da consciência. Precisamos tomar ciência da verdade sobre nós mesmos. Dentro desta ciência, ficará claro que esse sentido pessoal e particular, ou esse particular sentido de pessoa, é algo comum a todos e é uma fraude, uma ilusão. Esse é o sentido do eu, é o sentido do ego. Aqui eu quero ler alguma coisa que foi colocada como um comentário aqui no canal. Nós acreditamos que isso seja algo particular e pessoal. E, na verdade, é uma resposta aqui, nesse momento, sendo dado a todos nós. A todos aqueles que se veem como pessoas dentro desse contexto particular de vida pessoal e, portanto, egocêntrica. Aqui o nosso trabalho consiste exatamente em eliminarmos essa condição psicológica, que é a condição do eu, que é a condição do ego. Então, deixa eu ler algo aqui para você. É uma pergunta e vamos ver o que a pessoa que nos diz. A vida toda vivi em um ciclo repetitivo, vida de medo, frustração, nervosismo familiar e amoroso e financeiro. Como faço para mudar isso? Reparem, não estamos tratando aqui de algo que seja tão particular, tão pessoal. Ou colocaríamos de uma outra forma, isso que é tão particular ou pessoal é o particular e pessoal de todos. Aqui o nosso enfoque no canal está em lhe apresentar uma abordagem nova a respeito desse contato com você mesmo. Nessa abordagem, nessa apresentação, estamos lhe dizendo que o sentido desse alguém, desse mim, dessa personalidade, é uma ilusão. E é ela, nesse contexto ilusório de existência, que se sustenta. Veja, é um contexto ilusório de existência. Ela não é real, como uma entidade separada da vida, mas se vê como uma particular vida, mas se vê como uma existência separada da vida. E nessa condição está vivendo os seus dilemas, conflitos, contradições, desordem e sofrimento.
Aqui no canal nós temos colocado para você como lidar com esses diversos problemas que nós temos como pessoas, encontrando uma clara compreensão de que esses problemas se assentam no sentido de separação. Nesse sentido individualista, separatista, isolacionista de ser alguém nesse contexto da vida. Então nós temos a vida e temos alguém nela. Isso é uma ilusão. Mas se nós sustentarmos esta condição psicológica ilusória de existência, repare, e fazemos isso pelo pensamento, vamos continuar com problemas, em sofrimento. Para sua informação, já foram catalogadas centenas de transtornos mentais ou psicológicos. É assim que nós denominamos esses estados internos conflituosos, aflitivos, de desordem e sofrimento psicológico e mental no ser humano. A beleza da vida consiste em viver a felicidade, a liberdade, a paz e o amor. No entanto, nós desconhecemos isso dentro desse contexto de existência individualista, separatista, isolacionista, pessoal, porque temos presente o sentido de uma identidade egóica, que se vê como o centro do seu mundo particular, da sua vida particular. Então, o ser humano, psicologicamente, não se compreende. Ele carrega problemas. Mas os problemas que ele carrega, psicologicamente, é algo que está presente em razão do seu formato, do seu modelo, do seu programa de ser alguém. Vivendo nessa condição de identidade egóica, de identidade separada. Então, aqui no canal, estamos trabalhando com você o fim para essa condição. Então, esse é um assunto que aqueles que realizaram a verdade sobre si mesmos há milênios vêm nos dizendo, vêm nos falando que é possível, sim, nesta vida, a liberação. O fim desta condição. Mas o fim dessa condição representa o fim para este posicionamento, que é o posicionamento egocêntrico, que é a vida egóica, que é a vida do eu. Esse é um assunto que nós tratamos aqui no canal. É o assunto da Advaita. A palavra Advaita significa a não separação, a não dualidade. Colocando literalmente, é uma palavra em sânscrito que significa o primeiro sem o segundo. Essa é a natureza da verdade sobre cada um de nós. Essa é a natureza de Deus. Isso é direto dos Vedas, da Vedanta, da Advaita Vedanta.
O ser humano, ele sofre porque ele não compreende a verdade sobre ele mesmo. Ele está vivendo dentro de uma condição psicológica de existência onde o sentido do ego, desse que se isola da vida, acredita estar no controle de tudo. O modelo do pensamento em nós, a forma como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos, é aquilo que tem estabelecido essa condição ilusória. Quando você olha para o mundo, você vê o ser humano dentro dessa condição. São raríssimos aqueles que vivem uma vida por 40, 70, 80 anos, 90 anos, em amor, em paz, em liberdade, em felicidade. Psicologicamente, o ser humano está dormindo, insciente da verdade sobre ele mesmo, vivendo todo tipo de conflito e sofrimento. A cada ano são catalogados novas formas de desordem ou de transtornos mentais ou psicológicos. Então, quando as pessoas têm uma aproximação desse trabalho, elas querem encontrar uma resposta também para esses transtornos. Uma solução para estas condições internas de desordem em que elas se encontram. Mas aqui nós temos que ter uma aproximação nova a respeito disso. Não se trata de lidarmos com esse ou aquele quadro patológico. Os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, os especialistas desta área estão cuidando disso. Então nós nos entregamos e eles são maravilhosos. De fato, podem nos ajudar. Mas aqui estamos com você, lhe dizendo que não existirá jamais um fim para essa condição psicológica de sofrimento humano, de sofrimento psíquico, enquanto o sentido do ego estiver presente. Aqui estamos lhe convidando a uma compreensão direta da verdade sobre si mesmo. Para o fim desta condição psicológica de ilusória identidade presente, nesse instante, aqui na vida, na experiência do viver, é quando podemos ter definitivamente o fim do eu, do ego, desse mim, desse sentido de separação. Então, algo novo está presente, desconhecido está presente, inominável, indescritível, inalcançável pelo pensamento está presente. É a realidade do seu ser. E definitivamente, aquilo que é você em seu ser não carrega problemas, não carrega desordem, não carrega sofrimento. Enquanto não compreendermos como o pensamento se processa, o sentimento ocorre, a emoção se posiciona. Enquanto não compreendermos nossas reações aqui, nesse instante, nesse contato com ele, ela,
com esta ou aquela situação, nesse contato com nós mesmos. Enquanto não ficar claro isso, nós não temos a ciência da verdade sobre quem somos. Então, esta ausência do autoconhecimento é aquilo que sustenta o sofrimento. Aqui estamos com você investigando isso. Então, quando vocês se aproximam e perguntam, nos fale sobre pensamentos intrusivos religiosos, nos fale sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Nos fale sobre o medo, como lidar com o medo, como lidar com a frustração amorosa, como lidar com a insegurança no relacionamento. Reparem, são inumeráveis as formas de conflitos presentes nessa condição do pensamento, de como ele, juntamente com os sentimentos e emoções, se processam dentro de cada um de nós. Alguns têm procurado na técnica ou na prática meditativa. Então, na prática da meditação, na técnica da meditação, algum apoio, alguma ajuda? Na tentativa de suavizar esta condição psicológica. Então, você constrói uma técnica, uma prática meditativa, com base em alguns livros que você já leu. Então, você constrói uma técnica, pratica e ensina para outras pessoas. Essa meditação terapêutica, ela pode ajudar, mas não é disso que estamos tratando aqui. Então, aqui, nós estamos trabalhando com você a ciência de ser, aquilo que é você, realmente, verdadeiramente. E só há uma forma de nos aproximarmos disso. É tomando ciência de como nós funcionamos. Estudar a si mesmo. Compreender o movimento do pensamento, da emoção, do sentimento, da forma de perceber o mundo, a experiência. Aquilo que se passa dentro de você, assim como aquilo que se passa externamente. Em suas relações, na sua relação com ele ou com ela. Assim, a base para a liberação nesta vida, e aqui eu me refiro, quando uso a expressão liberação, me refiro ao fim de toda forma de sofrimento. O início de um cérebro quieto, silencioso, de uma mente lúcida, clara, livre, nova. Um natural estado de ser, onde temos presente o sentido de beleza, de amor, de verdade, de inteligência. Algo indescritível, inominável. Quando a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, assume esse corpo e essa mente, o nosso trabalho aqui consiste nesta ciência do despertar da consciência. A consciência, como nós conhecemos, é a consciência do eu. É a consciência do ego. É a consciência da pessoa. Então, descobrir a verdade sobre a meditação. Como meditar de forma correta? A arte da meditação, da real meditação, é parte do autoconhecimento.
não da técnica, da prática. Quando você se assenta por alguns minutos, fecha os olhos, entoa um mantra, ou faz algum tipo de visualização, repete algumas palavras, não é desta meditação que estamos tratando. Estamos falando de uma aproximação da verdade, do silenciar do movimento, desta consciência do eu. Quando o cérebro se aquieta, essa consciência se revela. E quando ela se revela, o sentido de dualidade se mostra. Eu me refiro a essa consciência egóica. E uma vez que isso esteja presente, isso se aquieta. Porque fica claro a ilusão entre o pensador e o pensamento. Entre aquele que sente e o sentimento. Entre aquele na emoção e a emoção. É quando temos o fim para a dualidade. Na aproximação da verdadeira ciência de ser, aquilo que é você, sua real consciência. Isso é o fim da consciência do eu. É o silenciar, entre aspas, da consciência egóica. É o fim do ego. Então, um trabalho se faz necessário. Quando você vem e pergunta, como faço para mudar isso? Foi a pergunta que a pessoa colocou aqui no canal. Como faço para mudar isso? Tomando ciência da verdade sobre quem é você e se despindo dessa ilusão sobre quem você acredita ser. Então, a base para isso é a verdade da revelação do autoconhecimento. Então, temos uma aproximação da ciência da verdadeira arte da meditação. Aqui no canal, nós temos explicado para você qual é a diferença entre a arte da meditação, da real meditação, e daquilo que alguns conhecem aí fora por meditação. Aqui no canal estamos trabalhando com você e lhe mostrando como se aproximar da meditação. A forma da aproximação real da meditação é pelo autoconhecimento. Sem compreender a si mesmo, sem compreender esse movimento interno, que é o movimento da consciência egóica, você não tem a base para a meditação. E sem isso não há como ocorrer uma mudança profunda, significativa, nessa estrutura psicofísica, nesse corpo e mente. E é isso que se faz necessário. Precisamos de uma profunda mudança para a compreensão da verdade, daquilo que somos quando a ilusão que parecemos ser, que demonstramos ser, não está mais presente. Então, um contato com a realidade do seu ser é a revelação da verdade de Deus. Nós estamos nesta vida para a ciência de que a vida é a única coisa. Não existe esse eu e a vida, esse eu e o outro, eu e Deus. Há uma realidade presente, é a realidade de Deus. Essa é a vida deste ser. Não há qualquer pessoa nisso. É nesse sentido ilusório de ser alguém, nesse isolacionismo, neste separatismo, nesse programa de consciência egóica que está presente
Tudo isso que acabamos de colocar aqui para você, como sendo o modelo comum de existência dentro desse contexto humano. Portanto, há milênios o ser humano vem vivendo assim. Uma mudança se faz necessária e ela se torna disponível nesse instante, quando você se conhece, quando você tem ciência da realidade do seu ser, fora desse contexto de cultura, de sociedade, de mundo, de mente egóica, de consciência do eu. Esse é o nosso trabalho aqui com você. Então, essa questão de como meditar certo, como se livrar do sofrimento, como se compreender nesse contexto da vida para uma vida em amor, em felicidade, em liberdade. Então, notem, esta é a verdade sobre a ciência de ser. Para esse propósito, nós temos encontros aqui, online, nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? Dá uma olhadinha também em nossa playlist, a Real Meditação e a Verdade do Autoconhecimento, aqui no canal. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é olhar para o movimento do pensamento? Ao olhar para o movimento do pensamento, você se torna ciente da ilusão do observador. Eu chamo de observador a ilusão de que você é alguém que pensa.